Muito bem-vindos todos vocês que vieram aqui participar com a gente hoje. Hoje é o primeiro dia do projeto 2020. Nesse projeto a gente vai fazer lives semanais. Eu sei que eu fiz uma enquete, todo mundo falou que está de saco cheio de live, mas eu acho que é uma boa forma da gente interagir e fica gravada no IGTV depois. Então, eu acho que vai ser legal mesmo todo mundo estando meio de saco cheio de live. Nesse projeto 2020, as lives vão começar às 8h20 e vão durar apenas 20 minutos, para ser rapidinho, não ficar aquele negócio de 1 hora, que ninguém tem paciência, tomando o tempo de vocês. E nessas lives a gente vai abordar, além de temas técnicos, a gente vai abordar como um profissional de meio ambiente pode usar o direito ambiental como uma ferramenta, um instrumento para alcançar novas fases, novos momentos, novos espaços na sua carreira ambiental. Tem uma outra coisa, para a gente ficar mais próximo, além das lives, tem duas opções. Vocês podem participar do canal do Telegram, o link está lá na bio. No canal eu mando todos os posts que a gente já faz no Instagram e outros conteúdos extras. Para quem é concurseiro, por exemplo, a gente faz vídeos resolvendo as questões. E a gente tem também um site que está no link da bio para vocês se cadastrarem para um momento futuro, quando a gente conseguir lançar o nosso curso. Tudo isso aqui é um aquecimento para esse curso, vocês saírem na frente e já terem todas as informações. Quem se cadastrar também vai receber todo esse conteúdo e os vídeos por e-mail. E para abrir essa série de lives, como eu falei, a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Eu sou bióloga, sou especialista em análise ambiental e em áreas contaminadas. E o André é advogado, já tem 20 anos de experiência no ramo de óleo e gás. Foi em uma empresa deste ramo que a gente se conheceu e atuou junto por muitos anos, né? Todas as nossas experiências partilhadas vêm desse tempo. E daí é isso, assim, existem muitas oportunidades nesse ramo, oportunidades que eu nem sabia, mas que quando eu entrei na empresa, por já ter um pouco esse conhecimento prévio de direito, obviamente, né? Eu não sou advogada, mas já estudei e tinha algum conhecimento. Isso me permitiu ocupar esses nichos, me permitiu trabalhar muito com a área jurídica. E aí eu quero compartilhar isso com vocês, para que vocês se empoderem também e possam fazer uso dessa ferramenta com conhecimento para ocupar esses ramos, assim como a gente ocupou. A gente pode começar contando para o pessoal quais eram esses ramos que a gente trabalhava em conjunto no momento em que a gente partilhou de experiências profissionais. Quais são os ramos que um profissional de meio ambiente, que não é advogado, pode atuar em conjunto como advogados, né, dentro da área jurídica ambiental. Tá bom. Pessoal, boa noite, tudo bem? Bom que vocês estão aqui com a gente, Camila. Olha, eu trabalhei durante quase 20 anos no departamento jurídico de uma empresa, né? E especificamente com direito ambiental, né? Trabalhando na área de direito ambiental dessa empresa. Trabalhava em outros ramos também, mas também, basicamente, a minha atuação era com relação ao meio ambiente, né? E o meio ambiente tem essa característica que é uma área multidisciplinar. O advogado que quiser trabalhar na área de meio ambiente, ele vai ter que ter essa flexibilidade. Ele não vai poder ficar fechado na sua caixa, né? Por quê? Porque o meio ambiente você tem aspectos de biologia, você tem aspectos de geologia, você tem aspectos de engenharia ambiental, de gestão ambiental. Ou seja, a área do meio ambiente, ela se comunica com todas as outras ciências, né, a depender do caso concreto. Então, como nós trabalhávamos numa empresa que exercia uma atividade potencialmente poluidora, toda vez que chegava um determinado ofício com uma requisição de informação do Ministério Público, ou toda vez em que nós éramos citados para responder alguma ação judicial, eu me agarrava com unhas e dentes à área em que a Camila trabalhava. Porque ali havia uma série de profissionais, né, que não eram da área do direito, né, que podiam me explicar melhor. Com base naquela explicação, por exemplo, houve uma contaminação de um agente químico num determinado corpo hídrico. Então, essa contaminação, eu precisava saber se essa contaminação que estava relatada na petição inicial ou no ofício do Ministério Público, ela era crível, ela era possível de acontecer, quais eram os tipos de reagentes químicos que aquele produto ocasionava ao meio ambiente, para eu poder debater tecnicamente com o Ministério Público, como um exemplo, né, ou com a outra parte, né, a parte adversária na ação, né, a veracidade ou não daquelas informações. Então, o campo é muito grande.
porque vocês têm ali uma capacidade de não só ajudar, né, o trabalho do profissional que não é da área do direito, no direito ambiental, não é apenas um trabalho auxiliar, né? Não é apenas um trabalho acessório, é um trabalho crucial. Eu não tinha como fazer as minhas defesas, elaborar as minhas teses, né, sem antes ter várias reuniões com a área da Camila, né, para entender, por exemplo, né, como é que aquele dano ocorreu, o que pode ter ocasionado o dano, né? Se o contaminante correu por um corpo hídrico, se aquela narrativa contida na peça era crível, era possível de ser realizada, se o solo na área era um solo X, se era um solo Y, se os animais que haviam eventualmente, né, sido atingidos por aquele acidente ambiental, se aquilo era possível realmente, se aquela morte, ou se aquelas fotografias, se aquele fato, né, era decorrente da contaminação, ou se poderia ser uma outra causa. Enfim, era muito importante eu ter a ajuda desses profissionais, né, que dependendo do caso concreto, vai ser um geólogo, vai ser um biólogo, vai ser um engenheiro ambiental, vai ser psicólogos, né? Ou seja, eu contei realmente com muita gente boa para me ajudar e eu acho que esse é um nicho de mercado que é pouco explorado hoje em dia. E é uma oportunidade que a gente tem de abrir isso daí para vocês. Antes da gente conversar sobre um caso concreto que a gente trabalhou de fato junto com o pessoal, para a galera ter noção, vou ajudar a relembrar. Só essa semana a gente já falou de contenciosos, de litígio, de due diligence, de assistência técnica em ações. A gente vai falar de perícia. Então, todas essas possibilidades, com outras, por exemplo, na comunicação com o órgão ambiental, na comunicação, às vezes, com a prefeitura, com qualquer órgão que esteja responsável pelo licenciamento, pela fiscalização ambiental de um empreendimento, tudo isso a gente pode trabalhar em conjunto com eles. E é o que o André falou, o nosso papel de profissional de meio ambiente, todos vocês que estão aqui, é por isso que a gente está fazendo essa live, é essencial. Sem a nossa formação e a nossa informação, o advogado não consegue defender, por exemplo, se ocorreu ou não ocorreu um dano ambiental. Não tem como o advogado saber. A gente que vai dar os subsídios, dar as informações, e escrever, muitas vezes, né? Eu escrevia, obviamente, na minha linguagem, né, gente, de bióloga, daí o André ia lá, dava uma juridiquezada, e o negócio estava pronto. Saía assim. E é assim que a gente consegue trabalhar em conjunto. Vamos falar, 8h30, eu quero ser pontual nesse negócio. Vamos falar de um caso concreto. E daí a gente pode pegar essa coisa da defesa, porque isso era uma coisa que a gente fazia muito junto. Daí a gente fala daquele que você escolheu, depois se der tempo, até fala do outro, porque tem uma curiosidade em relação ao outro. Daí você conta pro pessoal, conta qual foi o caso, como é que a gente trabalhava, qual era o seu papel, que daí depois eu conto o meu papel nesse caso específico. Tá bom. Bom, em um determinado caso que nós atuamos junto, né, foi um acidente que ocorreu, um acidente de transporte, né, de transporte de produto perigoso, que ocorreu numa serra, no estado de São Paulo. Esse caminhão, ele tombou, o produto vazou, entrou por uma canaleta que havia na rodovia. Essa rodovia margeava uma famosa praia no litoral de São Paulo, né? E essa canaleta, ela desembocava num pequeno rio, esse pequeno rio desembocava no mar, né? Então, quer dizer, quase todo o produto vazou, foi carreado para essa canaleta e o mar encaminhou o rio encaminhou o produto para o mar, ocasionando uma contaminação, não só, né, uma contaminação hídrica, mas também uma contaminação no solo e na vegetação costeira, né? Assim que nós recebemos a petição inicial com a narrativa do fato, o fato narrava a mortandade de várias espécies animais, peixes na área, né, que haviam sido atingidos por esse acidente. E o trabalho meu e o trabalho da Camila foi justamente bater essa informação com a realidade, com a ciência, com a biologia, né?
que nós descobrimos, por exemplo, é que aquele rio que carreou o produto, né, para o mar, era um rio que já estava totalmente antropizado, era um rio que recebia efluentes da cidade, né, esgoto sanitário não tratado, né, da cidade, e que não necessariamente a mortandade de peixes ali, a vida, ela era ligada necessariamente ao acidente ambiental. Além do mais, as fotos mostradas também não eram fotos verossímeis, né? Poderiam ter sido tiradas. Poderiam, tá, minha gente? A gente está falando aqui em tese, não estamos acusando ninguém. Poderiam ter sido tiradas em momentos anteriores no passado, né? E que foram trazidas ali para o processo. E, mais especificamente também, a questão de uma associação de pescadores que havia no local, né? Eles entraram com uma ação requerendo indenização, alegando que a pesca havia sido suspensa naquela área por conta do acidente ambiental, né? Nós, junto com a equipe da Camila, pudemos fazer a prova em juízo de que a pesca ela não era realizada naquele local por questões técnicas, que não vale aqui a pena a gente dissecar, mas por questões técnicas, a pesca ela não poderia acontecer naquele local, a pesca profissional, né? E nós levamos isso a juízo e obtivemos êxito. Quer dizer, um trabalho em conjunto, né, de toda uma área, quer dizer, eu contei com biólogos, eu contei com geólogos, eu contei com engenheiros ambientais, para tratar esse assunto, para fazer a topografia do lugar e para me trazer subsídios para que eu pudesse produzir uma boa peça de defesa, e foi o que aconteceu. Eu entrei nesse caso bem depois, né? Quando eu cheguei na empresa, esse caso já estava rolando há bastante tempo. Mas o que eu acho muito legal de citar e falar para vocês é que se vocês trabalham, e eu sei que tem gente aqui que trabalha, se vocês trabalham em empresas que desempenham atividades poluidoras, óbvio que se você trabalha numa consultoria ou num órgão público também, mas o que importa é no momento do acidente, né, no momento da crise, que todas as provas possíveis sejam coletadas, todas as informações para identificar a extensão do impacto ambiental, a extensão do dano, se aconteceu dano, porque se isso não fosse feito, e quem é que faz isso? Somos nós. São os profissionais de meio ambiente que vão lá coletar as informações, coletar peixe, coletar solo, coletar água, produzir o parecer, produzir o relatório. São essas as informações que a gente usou lá na frente, anos depois, para provar que, mesmo aquele produto tendo chegado no mar, ele não provocou aqueles danos que estavam sendo alegados daquela forma, naquelas circunstâncias. Vocês sabem que eu sou aqui a maior defensora do meio ambiente, mas nem sempre, né? As empresas erram bastante, mas nem sempre elas erram, não é um padrão. Então, nesse caso específico, aquilo que estava sendo alegado ali não era verdade, e nosso papel defender isso, produzir isso, sempre compromissados com a parte técnica, né? Com a técnica da coisa. E esse é um caso que chegou a encerrar, né, André? Eu não me lembro, mas eu tenho a impressão de que a gente conseguiu, pelo menos em parte, encerrar esse caso. Sim, conseguimos encerrar esse caso com êxito, né? O que foi muito bom. Né? Mas nós atuamos em vários outros. Né? Isso é apenas um exemplo para mostrar para o pessoal de casa que a atividade da consultoria ambiental, né, ela não é uma atividade acessória, auxiliar. Não é Né? Ela é uma secundária, atividade... né? Não é secundária. Ela é uma atividade principal, né, primordial. E isso que a Camila acabou de falar, essa questão da coleta das informações, da coleta de documentos, assim que o acidente acontece, ou nos momentos, né, posteriores à ocorrência de um acidente, é de crucial importância para uma defesa, para uma boa defesa. Né? É um relatório do técnico ambiental que vai sair de acordo com as informações que foram dadas pela área técnica da empresa que está ali situada. Né? Então, ele não vai poder ali colocar, quer dizer, ele até vai poder colocar, mas se ele tiver de boa fé, o que se presume, e se ele estiver sendo subsidiado de informações técnicas, ele também, como um técnico, ele também vai acreditar na certeza daquelas informações e vai produzir um relatório que vai ser levado a juízo, e esse relatório, se não vai exonerar a responsabilidade, vai mitigar, vai diminuir a responsabilidade da empresa. Ou seja, é um campo de atuação
muito amplo, muito grande, e que eu tenho certeza que tem campo de trabalho, tem campo de atuação dos mais diversos ramos da ciência. Eu vou aproveitar esses últimos 3 minutos para contar o que você me aprontou em um dos casos. Vou contar aqui, gente, para, né, os últimos 3 minutos serem pelo menos engraçados. A gente, como eu falei, sempre trabalhava junto, né? Então, sempre rolava do André me ligar, ou de eu ligar para o André, ou porque eu precisava de alguma ajuda com alguma coisa jurídica, ou ele precisava de alguma ajuda para comprar uma defesa. E chegou um dia, sexta-feira, 3 horas da tarde, com um calhamaço deste tamanho na minha mesa, porque vocês já viram advogado, né? Vocês já viram peça de Ministério Público. Eles não escrevem 2 páginas, eles escrevem 300 páginas. Aí ele chegou com esse calhamaço, botou assim na minha mesa, falou aqui, vê o que você consegue fazer pra mim. Eu olhei o tamanho do calhamaço e falei, tá, pra daqui a um mês, né? Aí ele, não, eu não lembro se era sexta, porque eu lembro que ele falou assim, pra amanhã, pra segunda, eu acho. Era pra segunda de manhã cedo, segunda até meio-dia. Ele, não, pra segunda. Eu falei, mas André, pelo amor de primeiro tem preço. Segundo, como é que eu vou achar as informações aqui, pelo amor de Deus? Aí ele ainda foi bonzinho e falou assim, não, ó, da página tal a página tal. E fiquei lá eu, no final de semana, tentando tirar da minha cabeça como é que eu ia escrever aquele negócio com um calhamaço desse tamanho. Então, o seu advogado vai aprontar isso com você, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo sob controle, porque ele vai te ajudar a achar. E se não fosse você, se não fosse a sua ajuda, ele também não ia ter muito o que escrever. Ele ia ter que ficar rodando ali só na parte jurídica, mas a parte do dano não ia rolar. E, ó, gastei 2 minutos para contar a história do calhamaço. Mas é isso. Você quer falar mais alguma coisa, André? Não, eu só queria dizer que nas próximas quartas-feiras a gente vai estar aqui batendo esse papo de 20 minutos com vocês. A minha perspectiva aqui é de falar também um pouco sobre a atuação da perícia ambiental, dos assistentes técnicos em ações ambientais, falar da due diligence, que é uma coisa que está muito em voga e que também tem bastante campo para o profissional de meio ambiente. Não vamos dar spoiler aqui, mas falar da due diligence, falar da perícia ambiental, do assistente técnico, do papel do assistente técnico, falar também, que já falamos um pouco hoje, da questão do contencioso ambiental, como é que vocês podem ajudar o trabalho do advogado, do departamento jurídico, para atuar de forma correta no contencioso ambiental. Falar também do contencioso administrativo, também, que é muito importante. Falar também... Né, e falar também da questão dos ofícios, das requisições, de todas aquelas questões técnicas que envolvem perguntas e indagações que precisam ser respondidas da forma mais correta possível. E o advogado, ele não detém esse conhecimento. Tá? Então, assim, existe essa possibilidade de atuação em conjunto e é muito importante que vocês fiquem ligados, aqueles que obviamente, né, que querem trabalhar com isso, que fiquem ligados aqui com a gente. Todo mundo aqui quer trabalhar com isso. Todo mundo ama direito ambiental que está aqui na nossa comunidade. É amor eterno, amor verdadeiro aqui. Exatamente. Então é isso, gente. Chegamos ao fim. Vocês viram tudo que o André falou aí no final, de todas as possibilidades que a gente pode trabalhar em conjunto. Vamos dedicar várias outras lives a falar sobre isso, ajudar vocês, ensinar o caminho das pedras, para que vocês possam atuar nesse campo como a gente atuou. Tá bom? Então é isso. Vamos encerrar por aqui. Eu vou só ler o comentário da Liv Souza, do Diligence. Muito importante. Não vejo outras pessoas comentando ou passando bons conteúdos sobre o tema. Não se preocupa que do Diligence, inclusive, é o assunto da próxima live, da semana que vem. Então já guarda aí, ó, quarta-feira, 8h20, 20 minutos. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada por todo mundo que ficou até aqui. Tchau, pessoal.